Obrigado, Claudinha. Que belo domingo, que dia lindo. 58 anos de vida da nossa comunidade. Que maravilha, coincidindo com o Dia dos Pais. O nosso abraço a todos os pais da nossa comunidade. Presença do monge Marcelo Barros, como disse Alexandre. Que maravilha. O Jacler compartilhou aí conosco o boletim de hoje. Quem quiser abrir, quem quiser acessar. E agora nós vamos, nesse momento, ouvir o Pedro, nosso regente do coro Mirza Vanderlei, e ele vai cantar com o pai conosco, e vamos ouvi-los nesse primeiro momento da nossa celebração. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Obrigado ao Pedro e ao pai. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. Que lindo, que lindo. Disse Michel Serres, ninguém sabe nadar de fato antes de ter atravessado, sozinho, um rio largo e impetuoso, um braço de mar agitado. Vamos ouvir agora nosso querido Eurico, que nos traz a canção sua em parceria com o nosso amado Jonas Rezende, saudosa memória.
cheguei ao limite da vida, conheci os extremos da dor, quis fugir, encontrar qualquer saída, só achei desespero no mundo morto para o amor. Foi nessa hora amarga, escura e fria que Jesus se fez caminho meu para Deus. Hoje eu quero fazer desse encontro e a meu ser trouxe revolução. Mais vive e atenta para o mundo que ainda espera por libertação. Para o mundo que espera por libertação. Nesse momento, vamos orar com a nossa irmã Cíntia. Oremos a Deus. Cíntia está conosco? Estão me ouvindo? Agora sim, destravou, estava travado. Posso orar? Isso. É porque a gente caiu e aí eu perdi o fio da meada. Isso, vamos orar. Cíntia? Então, porque podemos estar reunidos aqui nessa manhã, apesar de cada um nas suas casas. É um privilégio termos essa chance. Senhor, nós queremos levantar o nosso clamor para pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa humanidade pelo que estamos passando, como ouvimos aqui, cantamos juntos essas canções, a sensação que temos é de que realmente estamos submergindo em meio a essa tempestade, de que estamos chegando ao limite, mas contamos com o Senhor, contamos com o Senhor na condução dessa pandemia, dando sabedoria aos médicos, que o Senhor ilumine também os cientistas para chegar a uma vacina, aos remédios, para que possamos, aos poucos, retomar as nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia também do povo do Líbano, que tem visto a sua cidade em ruínas, Beirute em ruínas, que o Senhor multiplique a esperança no coração deles, esperança de que dias melhores virão, de que eles conseguirão recomeçar e reconstruir as suas vidas. Você também, Senhor, com os que estão perto de nós, nos trabalhos que a gente apoia, da Vila Mimosa, desses moradores de rua, que também vivem em outros tipos de ruína, mas que eles sintam que a tua mão é suficiente para alimentá-los em esperança e também em matar as suas necessidades, suas fomes materiais, suas fomes espirituais, suas fomes emocionais. Que o Senhor se faça presente na vida deles, multiplicando, Senhor, todas as suas necessidades e que nós possamos ser usados, em primeiro lugar, nos sensibilizando a essas fomes, a essas dores, a essas tragédias e nos dispondo a sermos instrumento nas tuas mãos, para que essas pessoas consigam, aos poucos, renascer para a vida e ter experiências de plenitude. É isso que nós pedimos, Senhor, e mais uma vez agradecemos por estarmos juntos aqui nessa manhã. Obrigada também, lembro pelos pais, os pais da nossa igreja, aqueles que no dia de hoje experimentam a saudade por não ter mais o pai aqui presente, mas que eles sintam essa paternidade também por meio da tua presença. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Obrigado por sua sensibilidade, Cíntia. Nós vamos ouvir agora a leitura do Evangelho pelo nosso querido Jacler. Jacler, é com você. Bom dia a todos. Então, hoje leremos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Na Bíblia que eu tenho em mãos, o título desse texto é A Fé nos Momentos Difíceis. Diz assim o texto do Evangelho. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. E Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então, ele disse: "Senhor, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então, eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Está travado, Edson. Obrigado, Jacler, pela leitura, palavras de salvação, de saúde para o nosso coração. Amém. Conosco nessa manhã, presente que estamos recebendo nesses 58 anos da nossa comunidade, Marcelo Barros. Marcelo é um santo, é um profeta, é um poeta da linhagem de Pedro Casaldáliga, que faleceu na manhã de ontem. E, embora já estivesse num momento tão difícil, né? O Parkinson avançado, problemas respiratórios, mas foi uma morte que nos doeu tanto, imagino também tenha sido essa sensação de vocês, como se ele estivesse com 40, 30 anos. Talvez seja essa a prova maior do seu vigor profético. O profeta é sempre profeta, sempre nos incomoda, sempre nos alimenta, sempre varre os cômodos da nossa casa. Marcelo é um filho nesse sentido, né, de Pedro Casaldáliga. Marcelo foi ordenado pelas mãos de Dom Helder Câmara. Vocês imaginem que coisa, que bênção, né? Grande Dom Helder. E Marcelo é um lutador, é um servo do nosso Senhor. Ele, como gosta de ser chamado, eu podia aqui falar dos seus livros, que são inúmeros, da sua produção literária, intelectual, nada disso. Ele é o irmão Marcelo, o irmão dos pobres, o irmão dos negros, o irmão dos povos indígenas, o irmão de cada um, de cada uma de nós. Marcelo, muito obrigado por sua presença. A palavra é sua, meu amigo. Bom dia para todos, para todas. Para mim é uma honra, uma alegria, uma graça divina poder estar com vocês. Acho que alguns eu já encontrei numa visita anterior, há uns 2 anos atrás, na igreja, ou 3 anos, né? Na igreja já de Ipanema, e me lembro também de visitas, 1 ou 2, na igreja de Copacabana, na época do pastor Jonas e o pastor Neemias. E eu ia lá, era muito amigo do Neemias, Jonas menos. Mas hoje, para mim,
uma graça divina poder me unir a vocês na celebração desse aniversário da Igreja Cristã de Ipanema. Porque a gente não celebra aniversário de uma forma meramente social. O aniversário para nós não é somente dar graças a Deus por existir e por estar juntos. É também isso, mas é principalmente acolher uma palavra de Deus nova, como se cada aniversário fosse uma renovação da vida. E essa renovação se dá pela recordação da história. E a recordação, como eu estou dizendo, não é apenas uma questão de cabeça. Recordar é colocar no coração de novo. Retomar, coração em latim, né? Cordis. Então, recordar, devolver, dar de novo ao coração. E trazer para o coração de novo é uma palavra bíblica. A palavra do Apocalipse diz: volte ao seu primeiro amor. Retome o primeiro amor. Essa palavra dita pelo Cristo no Apocalipse para a igreja de Éfeso, naqueles bilhetinhos, naquelas 7 cartas às igrejas da Ásia, elas ressoam para nós hoje, nesse aniversário e nesse Dia dos Pais, como um apelo muito forte de Deus. E aí a gente escuta esse evangelho, que é um evangelho de crise. Não é um evangelho de festa. Não é um evangelho... Se a gente fosse escolher um evangelho para um aniversário, provavelmente a gente não escolheria este. Neste, quando Jacler leu o começo dizendo em seguida, era em seguida de quê? Em seguida daquele episódio simbólico, significativo, de que há uma multidão no deserto, Jesus manda partilhar. Deem vocês mesmos de comer. E aquilo que a gente, nas igrejas, comumente, vulgarmente, chama multiplicação dos pães. Quando o Evangelho não usa essa palavra, e em nenhum momento aparece lá nada semelhante a multiplicar. A palavra é partilhar, é repartir. É colocar em comum pouco, 5 pães e 2 peixes, que faz com que os discípulos digam: o que é isso para tanta gente? Mas Jesus diz: repartam, distribuam. E à medida que começam a repartir, dá para todo mundo e ainda sobra. E aí, neste momento, a reação do povo no Evangelho de João é querer fazer Jesus rei. É um pouco a mesma reação do povo no deserto depois de comer o maná. E assim como Moisés sobe a montanha e fica a sós com Deus, um pouco para ver o que fazer naquela crise, enquanto o povo lá embaixo adora o bezerro de ouro, quer dizer, sai do projeto divino, Jesus também sobe a montanha sozinho e manda despedir o povo. Não o povo com fome, mas o povo saciado. E aí o Evangelho diz essa coisa estranha, obriga-os a tomar uma barca para atravessar o mar. E é estranho porque os discípulos estão dizendo: a noite está chegando, o tempo está pesado, eles estavam preocupados com a segurança do povo, e agora Jesus os manda tomar um barco e enfrentar o mar.
A gente sabe que na releitura do Êxodo, o Mar Vermelho foi essa crise terrível, a Páscoa, né? Do conflito. E o mar na Bíblia significa sempre isso. Enquanto que eu adoro o mar, vocês vivem na beira do mar, e nós que temos praias gostosas, mar maravilhoso, para a gente o mar, alguém entrou aqui no começo, aí, quando a gente começou a nos ver, e alguém disse, esse dia lindo, esse mar maravilhoso, não sei se vocês ouviram. Mas para o povo de Israel, na Bíblia, o mar era um risco, era um perigo. Era sempre pelo mar que vinham os conquistadores. Então, o mar era símbolo do mal, era o símbolo da morte, era o símbolo do perigo. O mar é o símbolo do mundo que ameaça. E quando Jesus manda os discípulos vão, e mesmo numa noite de tempestade, e ele está sozinho, ele revela, primeiro, uma vocação dos discípulos e discípulas, enfrentar as tempestades da vida, inserir-se no mundo conflitivo, assumir os problemas sociais e políticos. Eu tenho a impressão que essa igreja de vocês, essa igreja nossa, minha e de vocês, essa querida igreja cristã de Ipanema, ela é uma profecia disso. Ela existe por isso, porque os seus pastores e a sua comunidade, não agora, mas em toda a sua história, assumiram entrar nas tempestades do mundo. Decidiram não correr, não fugir da ordem de Jesus, vão, entrem, assumam. Mesma ordem do Êxodo. Eu tinha um professor, o padre José Comblanc, grande teólogo e grande pai espiritual, e para mim foi uma revelação quando o Comblanc dizia: vocês estão dizendo que o Êxodo é a história da libertação do povo, que o povo estava oprimido no Egito e quis se libertar e Deus conduziu a libertação. Não, não. O Êxodo é a história da briga entre Deus e o povo. O povo não quer liberdade. O povo quer um patrão bom. O povo quer um governo que dê R$600. O povo quer uma opressão menos pesada. E é o Deus da Bíblia que é um Deus que não aceita isso. Ele não perguntou a Moisés o que é que você acha, o que é que você pensa, como é que a gente vai fazer. Ele disse, vai ao faraó e vai aos hebreus e diz que eu estou mandando. Eu estou ordenando vocês saírem da escravidão. E o Êxodo é uma permanente dificuldade, conflito. O povo que tem saudade das cebolas do Egito, o povo que cansa do deserto, o povo que tem medo, o povo que não... E Deus que diz, vão, vão, vão. Isso se repete agora no Evangelho. E se repete agora nas igrejas cristãs, na igreja católica, nas igrejas evangélicas. Se repete para nós como um escândalo duro, cruel, doloroso, de saber que nas eleições de 2018
a maioria dos que votaram pela democracia, que não era um problema de partido político, era pela democracia, são considerados ou se colocam como ateus. E a maioria dos que votaram pela extrema-direita são religiosos. E especificamente cristãos, católicos e evangélicos. Então, o Evangelho de hoje, o Jackler leu com muita capacidade, muita competência. Ele disse 2 vezes, e ele estava na montanha sozinho. E um versículo depois repete de novo, e Jesus estava sozinho. E a gente tem a impressão de que hoje Jesus está sozinho. Deus está sozinho. O Evangelho de Marcos é um contínuo conflito entre Jesus e os discípulos que não entendem o seu projeto, não sabem o que ele quer. E Jesus diz, vão, assumam a tempestade. E aí a gente tem esse episódio em que o Pedro, quando Jesus vai socorrê-los às 3 da madrugada, o que o Evangelho diz, em primeiro lugar, é que eles veem Jesus andando por cima das águas e diz, é um fantasma. Eles não reconhecem que é Jesus, porque a imagem de Deus e a imagem de Jesus, para eles como para nós, é ligada à paz, ao silêncio, à beleza, à luz, ao dia, a tudo que é de coisa positiva, tudo que é de coisa maravilhosa. Como reconhecer Jesus no escuro? Como reconhecer Jesus no meio da tempestade, das ondas, do conflito, da bagunça, da desordem, do caos, do lixo do mundo? E Jesus tem que dizer, não tenham medo, sou eu. É a mesma palavra de Deus no Êxodo a Moisés. Não tenha medo, sou eu. É a mesma palavra de Jesus hoje para nós. E hoje a gente pode se alegrar e pode dar graças, porque a nossa igreja cristã de Ipanema aceitou, assumiu, enfrentou o medo. Assumiu a tempestade do mundo. Aceitou se posicionar. Aceitou tomar posição. Aceitou os conflitos decorrentes disso. O nosso querido irmão, patriarca, mestre, Dom Pedro Casaldáliga, também. Ele chegou ao Brasil em 68. Ele vinha da Catalunha, novo, jovem. 68, o Brasil estava vivendo o AI-5, o momento mais duro da ditadura militar brasileira. Ele foi para o lugar mais pobre, as portas da Amazônia, São Félix do Araguaia. E ele chegou lá e começou uma missão diferente. A missão não era trazer ninguém para a Igreja Católica. A missão não tinha nada de proselitismo. A missão era de presença, de inserção, de amor e de cuidado com a vida do povo pobre. Em 1970, ele é escolhido como bispo.
ele rejeita. Mas ele teve o azar ou a sorte de que no dia que ele estava escrevendo a carta de renúncia, dizendo não quero, não aceito, não quero ser bispo, não quero participar da hierarquia eclesiástica, passava ali Dom Tomás Balduino, bispo de Goiás. E o Dom Tomás disse: o que é que você está fazendo? Jesus não está perguntando se você gosta, se você não gosta, se você quer, se você não quer. O que é que você acha? Jesus está te mandando. Vai. Você só tem direito de dizer não aceito se você disser: tem aqui alguém que pode fazer isso melhor do que eu. Você tem? Então ele disse uma coisa muito paradigmática para nós todos. Eu não aceito ser bispo porque Roma me nomeia. Se os companheiros votarem e disserem que querem que eu aceite, eu vou pensar. E foi feito isso naquele dia, e todos os companheiros de missão daquela área disseram: por favor, aceite. Então ele aceitou. Mas ele aceitou com algumas condições. E quando o bispo perguntou qual é o programa, ele disse uma coisa que nunca ninguém tinha escutado de um bispo católico: inserir-se na luta dos trabalhadores, defender o direito dos e defender os direitos da natureza nos anos 70. Então, portanto, uma igreja que... E onde é que está a igreja? E onde é que está a religião? E o culto não vai ter? E tudo isso teve. Teve catequese, teve tudo, mas em função desse objetivo maior. E quando perguntaram a ele isso que eu perguntei agora, e a igreja? Ele respondeu: comunhão de todos, todos fazendo juntos, sem nenhuma diferença, clero e leigos, homens e mulheres. E eu conheci, nos anos 70 e 80, essa igreja desta maneira. E muitas vezes viajei com Pedro, ele não aceitava andar de avião, a não ser quando os pobres pudessem andar. Mas ele foi nomeado, eleito, vice-presidente da Pastoral da Terra. Eu trabalhava no secretariado. Então, o resultado, tinha que andar de ônibus com Pedro, de Goiânia ao acampamento, primeiro acampamento de Sem Terra, no Rio Grande do Sul, em Ronda Alta, perto de Passo Fundo. 2 dias e meio de viagem. Tinha que ir para uma reunião da Pastoral da Terra em Salvador, saindo de Goiânia. Ônibus de 28 horas, Goiânia-Belo Horizonte. Ônibus de 28, 29, 30 horas, Belo Horizonte-Salvador. Eu e ele juntos ali, sentados, conversando, convivendo. Mas ele, até o último ano de ser bispo em São Félix, me chamava para reuniões, retiros, reuniões sobre água. Uma das últimas vezes, talvez a última que eu estava com ele, nós estávamos na reunião e chegaram 2 mulheres chorando, lamentando. Os seus maridos tinham recebido um dinheiro para, naquela noite, vir matar o Pedro. E elas, achando que matar padre dá azar, resolveram trair os maridos e vir dizer para a gente tomar cuidado. E aí os homens da comunidade resolvem montar uma guarda em redor da casa do diácono Zecão e do quarto em que eu estava, eu e ele, dormindo um numa cama e o outro na outra, ali na casa do Zecão.
E era uma janela de madeira, alguém chegando lá e bastava um empurrão, aquela janela ia abrir. E eu fiquei a noite inteira naquela cama, ouvindo os barulhos da rua e perguntando, será que é agora? E ele dormia ao meu lado tranquilamente. E pela madrugada, as pessoas da comunidade vieram e disseram, o barco está aqui embaixo, você não vai voltar de estrada e não vai ficar aqui. E alguns levaram ele de barco de Luciara a São Félix do Araguaia. Mas isso foi a vida do Pedro. Já de cadeira de roda, já com Parkinson, ter que sair de lá porque estava ameaçado de morte. Então Pedro enfrentou a tempestade do lago. Pedro reconheceu Jesus quando ele disse, sou eu, não tenha medo. Eu estava, ele não. Então, a palavra de Deus hoje para nós, para vocês e para mim, é de novo essa, sou eu, não tenham medo. O Pedro morreu no dia em que no Brasil se chegou a 100 mil mortos. Aí as pessoas dizem mortos pelo Covid. Não, 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 não é morto pelo Covid. Covid não matou tantos. É morto pelo descuido do governo, pela opção econômica do terceiro país mais desigual do mundo, por ter sucateado o SUS e a saúde pública está praticamente em miséria. Os 100 mil são mortos disso, não são mortos do Covid. É fácil dizer que o Covid matou 100 mil pessoas no Brasil. Não, é muito mal, é muito cruel esse vírus. Mas não chega a esse ponto, não. Tem algo mais cruel do que o Covid. Tem um vírus pior do que o Covid. E não é Bolsonaro, ele é pior do que o Covid. Mas é a elite escravocrata que sustenta esse sistema. É aquilo que o Evangelho chama o pecado do mundo. E é muito importante nós, discípulos de Jesus, nos perguntar se, como os discípulos de Jesus naquele momento no Evangelho, nós também não temos isso dentro de nós, também não estamos meio lá, meio cá, também não queríamos fazer Jesus rei, como aquele pessoal queria, nos nossos hinos, nas nossas liturgias, no nosso modo de culto. Quantas vezes o cristianismo é muito triunfalista, um Jesus que não é o Jesus da gente, que neste ano a Estação da Mangueira, no Carnaval, dizia, está aqui o rapaz adolescente representando Jesus alvejado, todos os dias morre na periferia. Então, se a gente assumir que Jesus é este Jesus da tempestade, feliz aniversário, felizes outros 58 anos. Parabéns para cada uma de vocês. Beijo no coração. Obrigado, Marcelo, por sua palavra. Obrigado nesse momento tão importante para nós, né? E uma coincidência maravilhosa, o texto de hoje e a sua exposição, né? Eu só lembro que a gente se encontrou pela última vez lá no desfile da Mangueira, né? Que alegria. E que bom que você está conosco aqui hoje. Maravilha. Te agradeço de coração. Você fique à vontade para sair a hora que você quiser, tá bom? Porque você tem compromisso. O nosso abraço a você, o nosso carinho e as nossas orações pelo seu ministério. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Obrigado, querido. Muito bem. Nesse momento, nós teremos um interlúdio. Vamos ouvir o nosso irmão Rigoberto.
Alexandre, querido, a palavra está contigo. Obrigado, pastor. O texto do Dom Pedro Casaldáliga, que está aqui na nossa liturgia, sobre a Eucaristia, diz exatamente assim: que o povo tem em suas mãos o pão da Eucaristia, pois o povo faz o pão. A terra e seu esposo, o homem, produzem a Eucaristia, culto vivo do Deus vivo. Levando em consideração as palavras do nosso padre, monge, Dom Marcelo Barros, de que Dom Pedro Casaldáliga pensou uma igreja conforme o princípio protestante de que somos todos sacerdotes e sacerdotisas. Não há diferença entre leigos e sacerdotes, não tem. A fé faz com que todos nós tenhamos essa conexão imediata e essa comunhão profunda com o mistério que a gente chama de Deus. Eu vou, por isso, chamar para partilhar comigo esse momento a Natália. A Natália, uma voz feminina, lutadora, terna, amiga da comunidade. Ela está aqui em algum lugar comigo, não sei qual é aqui da... Natália, está aí? Está aqui. Tem que destravar, Natalinha. Você pode celebrar comigo? Uhum. Vamos lá? Vamos lá. E tomando pão, e havendo dado graças, partiu e serviu aos discípulos, recomendando: isso é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. Eu acho que dar o próprio corpo e sangue, né, de forma que outros possam comer e beber, esse significado, né, essa memória que traz a ceia, né, nutrir-se de Deus. E nesse sentido, né, hoje tem a coisa do Dia dos Pais e tudo mais, mas nesse sentido, Deus é uma mãe também, né, que dá o seu corpo para nutrir o seu filho. Deus é esse lugar. E a ceia, eu acho que é um momento da gente lembrar disso. Marcelo, no início da mensagem, falou o significado, né, de recordar, colocar no coração de novo. Então, que possa ser essa oportunidade, né, para a gente colocar no coração de novo, que a gente tem esse acesso a esse canal de nutrição, né? Deus enquanto essa fonte. Era isso. Amém. Nesse sentido, nós vamos nos alimentar dessa loucura extremamente grandiosa, que é no meio das intempéries da vida, ouvir a voz que diz: sou eu. E por isso nós somos amados por um amor primeiro, e que faz com que as tempestades da vida não sejam fortes o suficiente para tirar de nós a coragem de caminhar sobre as águas. Foi assim que disse o nosso padre, e foi assim que viveu Jesus. Ele ia ser assassinado e transformou a Páscoa judaica num ato de coragem, dizendo que ele continua nos alimentando a despeito das cruzes. E mesmo enfrentando as cruzes, ele se faz alimento para que a vida continue a ser viva e a gente não tema obstáculo algum. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Vamos comer e beber dessa coragem. Comer e beber da coragem. Palavra também latina, que significa agir com o coração. Cor agere, agir com o coração.
Nesse momento, nós lembramos as familiares das vítimas, das mais de 100 mil vítimas, do descaso e do vírus. Que esse pão e esse vinho sejam alimentos. Lembramos todas as pessoas desempregadas no país. Que haja pão e haja vinho para todas e todos. Lembramos a população em situação de rua que se multiplica em ordem geométrica. Que haja pão e vinho para todos e todas. E que as nossas dores não sejam fonte de covardia, mas de coragem. E que a gente continue a lutar para que a vida continue a valer a pena. Oremos como a fonte da nossa coragem, ao mesmo tempo a fonte do nosso amor, certa vez nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Louvado seja o nosso Deus, Alexandre. Obrigado, querido. Vamos ouvir agora nosso coral, nosso coro Mirza Vanderlei. Mesmo na tempestade podeis andar, sem ter medo da escuridão. Quando a chuva cessar, haverá um céu onde aves cantando sem par.
Que bela canção, que lindo. Andai com Deus. Muito obrigado ao nosso coro, Mirza Vanderlei. Essa música emocionante, tudo voltado para esse texto do Evangelho tão forte, tão profundo, tão provocador, né? Muito obrigado. Agora nós vamos fazer uma leitura que é o texto do reverendo Luiz Carlos Ramos, pastor metodista, a sua oração agradecendo a Deus a vida dos pais. Senhor, rendemos-te graças pela vida dos nossos pais, porque nos possibilitaram nascer para a vida na terra. Rendemos-te graças também pela vida dos nossos pais na fé, porque nos possibilitaram nascer para a vida eterna. Neste Dia dos Pais, abençoa os que estão próximos, dá força aos que estão distantes e conforta aquele cujo pai está ausente. Abençoa igualmente a nós, filhos e filhas, para que nossos gestos honrem a sua memória, que nossos passos sigam-lhe o exemplo, que nossas palavras transmitam a sua sabedoria. E se porventura esse amor paterno nos faltar, dá-nos a consciência Cadê a churrasqueira? temos Mas um não? Pai Celestial que nos ama, que nos ajuda e que nos compreende. E tu, que és Pai onipotente, onipresente e onisciente, compenses as limitações dos pais terrenos e complete o seu amor. Bendito sejas, Pai bondoso, Pai dos pobres, Pai de todos, Pai nosso que estás nos céus. Amém, amém. Amém. Viva os nossos pais, viva todos os pais da ICI, os pais biológicos, os não biológicos, os pais de ideias, os pais de projetos, de utopias. Está cheio de pai aqui, na verdade. Então, graças a Deus, nesse sentido, todos nós nos sentimos pais. Muito bem, o Jacler me pediu para fazer os avisos, porque hoje eles têm um compromisso aí que tem que sair antes. E então vou fazer aqui a parte do Jacler, que é quem sou eu para, né, nosso grande Jacler, nos avisos, a sua beleza, a sua, né, doçura e o seu manequim, né, sempre se colocando aí como um dos homens mais elegantes da ICI, né? Então, as notas importantes. Então, nós estamos aí comemorando os nossos 58 anos de vida, né? Que maravilha, em 58 anos. E todos os domingos recebendo, né, um convidado que nos apresente uma nova faceta de Cristo. É isso que nós estamos dizendo àqueles que estão trazendo a mensagem, que nos apresentem a sua face de Cristo e presenteiem a nossa ICI com uma nova face de Cristo. E hoje, eu creio que todos nós conectados aí com a palavra do Marcelo, né, que é uma palavra forte, né, uma palavra dura, né, de que lado estamos, né, de que posição temos tomado diante de tudo isso que está acontecendo. Acho que Marcelo foi muito feliz, né, Alexandre? E acho que só ele podia fazer isso, né? Para nós né, estamos aqui dentro, né? Acho que é mais fácil alguém que está de fora, né, que não conhece o nosso grupo e vem e diz uma palavra profética como essa. Eu fiquei muito tocado assim, fiquei muito incomodado no sentido mais profundo, né? Mexeu aqui com os meus cômodos. Então, graças a Deus, no próximo domingo teremos aí, né, domingo que vem, Alexandre, você se lembra? Luz Marina e depois Longini, não é isso? Depois Longini, né? Exatamente. E depois a professora Magali. Então, as mulheres aí também se fazendo presentes, né, na nossa celebração. Nós seguimos ainda sem previsão de retorno, né, às atividades presenciais, como o Jacler registrou aí no nosso boletim, mas a nossa classe Poutilho que continua firme. O Alexandre está firme lá com as suas aulas, né, sobre esse problema da morte, do sofrimento, do mal. Está dando um show lá na classe Poutilho. Então, vale a pena. E a nossa classe Poutilho está cheia lá, né? Muita gente, graças a Deus, dando continuidade a esse projeto que acho que é tão importante na vida da nossa comunidade, né?
temos as nossas reuniões de oração às quartas-feiras, né? E então não precisa nem a senha aí, né? As nossas reuniões dominicais é esse número aí, é esse ID, né? 533 914 7003. Então vocês já sabem, a cada domingo. E eu faço um apelo aqui. Vocês, né, estão sentindo a falta de alguém. Por exemplo, o Sérgio Berto não está frequentando a nossa reunião. A Verinha, né, Carijó. Estou dando 2 exemplos aqui, né? O Teodoro. Então, você poderia, você que tem mais proximidade com essas pessoas, dar uma ligada durante a semana, conversar com elas, dizendo, vocês têm interesse em participar da nossa celebração? E aí você que já sabe o caminho, como fazer isso, como acessar, você dá uma explicação. Que tal, né? A gente ser uma igreja inclusiva no sentido digital agora. Essa é uma necessidade muito urgente, tá bom? Então, se você lembrar de alguém que de repente teria interesse, faça esse esforço durante a semana, entre em contato, né? Eu acho que a gente vai fazer um grande bem a muitas pessoas, né? Nós continuamos aí na preparação do nosso devocionário, né? Do Advento. O Jacques já falou muito bem sobre isso. Que face de Cristo, né? Você gostaria de apresentar à igreja? Então, no máximo 500 palavras. Isso deve dar uma página, né? Uma coisa simples. Então você já pode ir escrevendo e manda para o e-mail da igreja até o dia 15 de outubro, tá bom? Então, o prazo limite é esse. Que o Jacques é super organizado, então a gente vai fazer uma coisa bem bonita, tá ok? Bom, e por último, os aniversariantes da semana, que são, no dia 10, o Daniel Lobo Oliveira Maciel, o Pedro Camargo Rócio, né? No dia 11, o Dr. Carlos Santana, no dia 12, o Cefas Augusto Dourado, nosso querido Cefas, a Maria Angélica Marques Gouveia, e o Pedro Teles Pinto e a Vera Maria Maranhão Carijó, Vera Carijó. No dia 13, a Vera Storino Bueno Penteado, Dona Vera Penteado. No dia 15, o Eduardo Vanderlei, né? Nosso querido Eduardo. A Samira, olha, a Samira é uma, né? Que eu acho que a gente pode trazê-la aqui para o nosso, né? Todos esses que eu estou falando aqui, né? E por último, e ela, né, a Samira, no dia 13, então, tá? E hoje é o aniversário do Telmo, é isso? Do Elmo? É hoje, né, o aniversário do Elmo, né? Ei, que maravilha. Cadê o Elmo? Aparece aí, Elmo, para todo mundo te ver, né? O Alexandre, dá um close no Elmo, né? O Elmo, que é um dos homens mais elegantes da ICI, né? O Elmo, que é essa figura extraordinária que nós amamos tanto, e é uma alegria a gente comemorar o aniversário dele, né? Então, Elmo, aparece aí, Elmo, para a gente te ver. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Cadê o Elmo? Ele está na outra parte, Edson. Ah, entendi. Então, nós vamos orar. Eu vou pedir para o nosso pastor, Alexandre, que agradeça, então, a vida dos nossos aniversariantes e agradecendo aí principalmente a vida do Elmo, né, que está celebrando mais um ano de vida nesse domingo tão bonito. Alexandre? Vamos lá. Nós te damos graças, Deus de bondade, de amor, de ternura, de justiça. Tu que és o Pai de Jesus de Nazaré, e por isso é o Pai de cada um de nós. Tu sabes o caminho de cada um, de cada uma aqui presente. E por isso sabes o necessário para que esses caminhos sejam cheios de beleza, cheios de sentido, cheios de vigor. Nós queremos que tu cuides da vida de cada aniversariante desta semana, porque são pessoas muito, muito importantes na nossa caminhada e tenho certeza, mais importantes ainda, para o teu coração. Cuida do nosso amigo Elmo, que tem servido com muita alegria e muita competência a nossa comunidade através do conselho da igreja. Cuida dos nomes que foram mencionados pelo pastor Edson, para que essas vidas sejam repletas de vitalidade e possam atravessar os maremotos da vida sabendo que tu és com cada uma delas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Que maravilha! E ainda mais ouvindo a Cris, né? Com essa voz dela encantadora, né? Cantando um ano mais difícil. Né? Lembrando que estão reclamando aqui, diz que o homem mais elegante da ICI, na verdade, é o Neno, né? Então é isso. É o Neno. São vários, né? São vários, então é isso. Concordo, né? concordo. Alexandre, meu amado pastor, que tem sido essa figura extraordinária, querida, amorosa, um pastorzão, você agora nos traz a bênção e a graça do bom Deus para aquecer ainda mais esse nosso domingo e dia do Senhor. Olha, vai ter reunião do conselho, Edson. A gente esqueceu, o Jacqueline não colocou. Essa semana nós estamos juntos para discutir o andamento da igreja na pandemia e também alguns desafios, né? A Solange está bem a par dos desafios aí que a gente tem que... São alguns maremotos que a gente vai ter que atravessar agora, com toda a confiança em cima dessa mensagem linda do nosso padre Marcelo Barros. Vamos pedir a bênção, então, de Deus para cada um de nós. Que a graça cheia de amor desse Deus Pai que cuida, que acolhe, que acaricia, que liberta, que nos faz livres. A bondade, a beleza de Jesus de Nazaré, esse irmão e amigo que caminha conosco até em meio aos furacões, aos maremotos da vida. E a consolação, a coragem, o ímpeto transformador do Espírito Santo sejam conosco a cada dia, a cada noite, esta semana e por todo sempre. Amém. Amém.